Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. E essa é a nossa última aula de ecologia. Sim, depois nós vamos partir para outro assunto. Então, bora lá começar a aula de sucessão ecológica. Antes de começar a falar sobre o que é sucessão ecológica, nós vamos fazer uma revisãozinha de um conceito chamado ecossistema, que nós vimos lá no comecinho de ecologia. Então, vamos lá. O que é ecossistema? Para lembrar o que é ecossistema, nós temos que lembrar o que é comunidade. Então, Ana, o que é comunidade mesmo? Comunidade é um conjunto de indivíduos de espécies diferentes, né, de populações diferentes que interagem em determinado espaço e tempo. Então, vejam aqui, né, nós temos a planta, que é um tipo de ser vivo, né, que interage com esse cervo, que interage, sei lá, com isso aqui é parece um javali, né, que interage com essa ave. Então, nós temos a interação de vários seres vivos em determinado espaço e isso forma uma comunidade. Essa comunidade interage com os fatores físicos, né, os fatores abióticos. O que são os fatores abióticos? São as rochas, né, o solo, o vento, a chuva, o sol. Essa interação do biótopo, ou seja, dos fatores físicos com os seres vivos, a gente chama de ecossistema. Ok? Recordar? Então, ecossistema é a interação do meio físico com a comunidade, com os seres vivos. E depois, então, de ter revisado o ecossistema, vamos definir, então, o que é a sucessão ecológica. O que é suceder? Suceder é o que vem depois, né? Então, ó, o filho sucede o pai, né? Então, ele vem depois do pai. Então, olha essa figurinha. Vejam que a primeira parte dessa figurinha são rochas, né? Então, as rochas. Primeiro chegam as rochas, depois vão chegando os seres vivos. Aí, esses seres vivos, os primeiros seres vivos que chegam, vão interagindo com o meio físico. Esses primeiros seres vivos, que a gente chama de espécies pioneiras, pioneiras porque chegam primeiro, vão interagindo com o meio físico e vão modificando o ambiente. E aí, essa modificação no ambiente permite a chegada de outros seres vivos, que vão vir depois, vão sucedendo. E esses outros seres vivos, que a gente chama de espécies intermediárias, vão modificando novamente o meio físico, né? O biótopo que a gente acabou de revisar, e vão permitindo a chegada de outras espécies. Então, vejam que a sucessão ecológica é um processo em que vão se chegando seres vivos, esses seres vivos vão modificando o meio. E essa modificação no meio, ela vai tendo momentos diferentes até chegar num equilíbrio. Esse equilíbrio é chamado de clímax. Observe que as espécies que chegam, que estão no equilíbrio, no clímax, elas só conseguem chegar nesse momento por causa das espécies pioneiras e intermediárias, que prepararam aquele ambiente para a chegada delas. Então, vamos definir o que é sucessão ecológica? Então, sucessão ecológica é o processo através do qual as comunidades, ou seja, aquele conjunto de seres vivos, de espécies diferentes, vão substituindo umas às outras num determinado local até se atingir um equilíbrio dinâmico chamado de clímax. Tá? Então, o que é a comunidade clímax, que nós vamos falar bastante nessa videoaula, né? São comunidades que se encontram num estágio de relativo equilíbrio. O
que é quando, então, nós não vamos ver grandes mudanças, né? Grandes passagens de processos de mudança. É o que acontece, por exemplo, hoje, quando a gente vê a floresta amazônica. Então, a partir do momento que a gente define, agora a gente vai ver como que acontece a sucessão ecológica, essas mudanças de degrau até chegar na comunidade clímax. Antes de nós começarmos a estudar como se dá a sucessão ecológica, é importante dizer que existem dois tipos de sucessão: a sucessão primária e a sucessão secundária. Elas vão diferir apenas no início do processo de sucessão, tá? Porque basicamente as fases são iguais. Como assim, Ana? A sucessão primária, né, a passagem, o processo que uma comunidade vai substituindo as outras, na primária, ela sempre vai ocorrer num local onde nunca existiu vida, né? Então, geralmente acontece com rochas mesmo, né? Como assim? Ilhas recém-formadas. Então, teve choque de placa tectônica, formou ilha. Existia vida ali antes? Não, não existia nem a rocha, vai quem dirá a vida, né? Então, áreas vulcânicas, né? Agora, numa sucessão secundária, já existiu o local lá. Então, já existia, por exemplo, o solo, ok? Então, imagina que existe uma floresta, algum lugar, essa floresta pegou fogo. Então, matou todos os seres vivos. E agora, essa floresta ela tem que se recompor, né? Então, tem que chegar novos seres vivos e aí fazer todo o processo de sucessão de novo. Então, esse novo processo de sucessão num local que já existiu vida, eu chamo de sucessão secundária. Então, geralmente são florestas destruídas pelo fogo, não necessariamente florestas, né? Mas locais que já foram destruídos por algum motivo. Então, essa é a diferença de sucessão primária, que nunca um local que nunca existiu ser vivo, e secundária, um local que já existiu ser vivo. Vamos então começar a entender como se dá o processo de sucessão ecológica primária. Quando eu trato de sucessão ecológica primária, geralmente começa com uma rocha, né? Isso, pedras, ok? E, se vocês não sabem, mas deveriam saber, a rocha, ela vai se tornar solo, né? Então, a rocha vai virar solo. Como que a rocha vira solo? A primeira coisa é o tempo, né? Demora. E aí, o que vai acontecer nessa rocha? Vai atuar a chuva, o vento. Então, bastante chuva, bastante vento, vai ficar batendo nessa rocha e ela vai começar a se degradar. Mas só isso, Ana, é suficiente? Não. Olha que bonitinho aqui que eu coloquei essas figurinhas para vocês. No meio dessas rochas, né, vão começar a surgir o que a gente chamou já para vocês de espécies pioneiras, que é as que chegam primeiro. Uma dessas espécies pioneiras são os líquens. E eu falei deles lá nas relações ecológicas, na parte de mutualismo. Quem que são os líquens? Os líquens são associações de algas com fungos. E esses líquens, eles acabam liberando uma enzima nas rochas e essas enzimas acabam ajudando a decompor, a degradar a rocha em solo. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque as plantas, elas não conseguem fixar suas raízes na rocha. Então, se a rocha não vira solo, não vão conseguir chegar outras espécies para compor aquele ambiente. Então, vejam, quem são as espécies pioneiras? Uma das primeiras espécies que chegam são os líquens. Só os líquens, Ana? Não. Outra que eu vou colocar aqui, ó, são os musgos. Os musgos são plantinhas bem pequenininhas, sabe aquele paredão verde que fica no tronco das árvores quando chove bastante, né? Esses musgos são de umas plantinhas chamadas briófitas, que vocês vão ver no segundo ano, ok? Então, espécies pioneiras, líquens, musgos e pequenas gramíneas, graminhas mesmo, tá? Aqui que vai estar, ó, pequenas gramíneas que começam a chegar, olha aqui que bonitinho que vocês estão vendo. Então, vamos lá.
Sucessão primária. Rocha. A rocha precisa ser degradada. Quem degrada? A ação da chuva, do vento e das espécies pioneiras. Quem são as principais espécies? Os líquens, que vão ter as enzimas que vão começar a degradar a rocha em solo, e os musgos, além de outras plantinhas como pequenas gramíneas. Qual é a função deles? Começar a preparar o que? O solo. Para quê? Para surgimento de outras espécies, que aí vão chegar os pequenos arbustos, que são aquelas plantas maiorzinhas. Olha aqui. E aí vão começar a surgir outras espécies, né? Então vejam que nós estamos com um processo de sucessão. E aí as primeiras espécies passam às vezes a morrer, né? Ou a estar em menor quantidade, dando lugar a outras espécies. E essas espécies dão lugar a outras espécies até atingir o clímax, com árvores de grande porte. Ok? Qual que é a diferença, né, de uma sucessão ecológica secundária? É que na secundária, vejam que nós não vamos ter a rocha, porque a secundária já era um ambiente que já foi habitado, por exemplo, um solo abandonado, um solo que foi queimado. Então, dificilmente aqui a gente já vai ter aquele processo de vir o líquen, né, da rocha virar solo. Então, a gente não tem isso. Então, é um processo mais rápido, porque num processo de sucessão ecológica, o que demora mesmo é a rocha virar solo, porque isso demora muito tempo, né? Então, vejam que o processo de sucessão ecológica secundária é um processo mais rápido, né? Então, já chegam geralmente rapidamente as gramíneas e os pequenos arbustos, ok? Até atingir uma floresta de grande porte, que é o clímax. Com isso, a gente define a sucessão ecológica, tanto primária como secundária, em 3 fases. A fase das espécies pioneiras, que a gente chama de ecese, a fase intermediária, que a gente chama de série ou séries, e a fase de equilíbrio, que a gente chama de clímax, que são plantas de grande porte. Atenção, que isso já foi questão de vestibular. Ana, todo ecossistema, então, vai atingir florestas de grande porte? Então, se a gente for no cerrado e se a gente só encontrar espécies rasteiras, pequenas, assim, isso significa que aquele ambiente não atingiu o clímax? Não, ok? Quando a gente dá um exemplo de sucessão ecológica, a gente só está se baseando, por exemplo, na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica. Mas a gente tem um bioma chamado Pampa. Dá uma pesquisada na internet. O Pampa é vegetação rasteira. Então, o clímax dele é vegetação rasteira, ok? Então, assim, não é porque a gente está dando o exemplo de árvores de grande porte, é que todo o clímax, todo o bioma, todo ecossistema vai ter que atingir plantas de grande porte, ok? E aqui, então, mais uma figurinha para fechar essa primeira parte de sucessão ecológica. Então, o que a gente aprendeu? Então, sucessão ecológica é o processo no qual uma comunidade vai substituindo a outra, né? Várias espécies vão substituindo até chegar no estágio de equilíbrio, de clímax. O que é o estágio de equilíbrio ou clímax? Né? É quando, então, nós não temos grandes mudanças na comunidade. O estágio de sucessão, seja primário ou secundário, é dividido em 3 etapas. A etapa inicial, que é a ecese, onde nós temos, no caso da sucessão ecológica primária, a rocha nua, o surgimento das espécies pioneiras, que são os líquens, os musgos, as gramíneas, as plantinhas pequenas, ervas e pequenos arbustos. O estágio de séries, ou seres, né, que são os arbustos maiores, os matagais, né, e o estágio de clímax, que é o estágio já de plantas maiores, de grande porte, ok? E para finalizar essa parte, uma curiosidade, né?
Em média, as sucessões primárias levam cerca de 1000 anos para atingir o clímax, enquanto que nas sucessões secundárias leva apenas 100 anos. Olha que interessante. Por quê, gente? Porque na primária ela parte geralmente de uma rocha. Lembra que eu falei que o que demora mais mesmo é o que? A rocha se transformar em solo, o que não acontece na secundária. A gente volta na segunda parte, né, falando sobre a produtividade, sobre a relação de fotossíntese e de respiração no processo de sucessão ecológica. Muito importante. Um beijo e até a próxima e última videoaula.